E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 50. Deus seja sempre louvado. Meus irmãos, Deus trouxe ao meu coração esta palavra neste dia 18 de fevereiro de 2025. Paulo está falando a respeito da ressurreição do Senhor Jesus Cristo e dizendo também que o Senhor Jesus veio do céu, comparando ele com Adão. Adão era terreno e Cristo é celestial, é celeste. E ele diz aqui, meus irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. O nosso corpo e a nossa carne, ela luta contra o espírito, porque são opostos, como diz a palavra de Deus. Então a nossa carne, ela deseja as coisas terrenas, do velho homem adâmico. E há uma natureza em nós, a natureza de Cristo, em espírito. Nosso espírito luta contra a nossa carne. Então a carne, o nosso corpo, ele deseja as vontades do mundo. Ele deseja as coisas desta vida. Porque a carne e o sangue não herdarão o reino de Deus. A carne e o sangue não vai subir ao céu. A Escritura diz que quando o Senhor Jesus voltar, os nossos corpos serão, se estiverem vivos, serão transformados em corpos celestiais, porque não podem entrar no céu corpos terrenos. Aqui o apóstolo Paulo diz que se o corpo não nascer, ele não pode, ele não pode crescer, ele não pode. Aqui diz aqui no versículo 42. Assim também a ressurreição dos mortos semeia-se o corpo em corrupção e ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomia, que é em vergonha, e ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza e ressuscitará em vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Versículo 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, e o último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, que é o Senhor Jesus, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos, e qual o celestial, também os celestiais. Então, nosso corpo será ressuscitado para poder entrar no céu transformado. Os que morreram primeiro, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Todos nós em corpos celestiais, porque carne e sangue não herdam o reino de Deus. Tanto é que o Senhor Jesus, ele teve o seu corpo glorificado, ele foi reconhecido pelos discípulos, embora eles tivessem dúvida, como Tomé teve, porque embora o Senhor Jesus tinha a sua mesma aparência, o seu corpo era diferente. Quando aquelas mulheres iriam tocar nele, ele diz: não me toques, porque ainda não ascendi aos céus, ainda não subi aos céus. O Senhor Jesus já tinha ali o seu corpo glorificado. E certa vez ele entrou na casa onde estavam ali os discípulos com medo da perseguição, e ele atravessou a parede daquela casa. Outra vez ele apareceu para os discípulos que estavam pescando, e o Senhor Jesus preparou o peixe assado na brasa ali e comeu junto com eles. Ou seja, ele tinha o corpo ali glorificado, e ao mesmo tempo ele atravessava a parede e ele se alimentava também. Comeu o peixe. Vejamos, meus irmãos, que a Escritura diz que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus.
então tudo aqui na terra vai ficar. Por isso que o Senhor Jesus diz para a gente não ajuntar tesouro na terra, mas ajuntar tesouro no céu. Aqui nós precisamos dos recursos desta vida, mas tudo aqui vai ficar. Diz lá em Jó: nu vim ao mundo e nu voltarei. Então tudo vai ficar aqui nesta terra. Não podemos entrar no céu de qualquer jeito. Não podemos entrar nos céus com este corpo sem estar glorificado, santificado. Então haverá sempre essa luta da velha natureza que atrai, que puxa o ser humano para as coisas desta vida. Por isso que o seu apóstolo Paulo diz que o atleta não é coroado senão militar dignamente, legitimamente. Ele tem que se abster, porque ele está lutando pela carreira, a carreira da vida eterna. Ele está lutando pela vida. O atleta ele não é coroado se não lutar legitimamente, ou seja, ele tem que se esforçar para poder ganhar uma coroa corruptível. Mas nós lutamos pela vida eterna, pela coroa incorruptível, pela vida eterna. E sempre, meus irmãos, a estratégia maligna, conhecendo que o ser humano veio da terra, conhecendo que o ser humano gosta das coisas deste mundo, ele vai usar os recursos deste mundo, como usou ali para Eva no Jardim do Éden. Estava ali por trás daquela serpente e observava ali os passos de Eva e sabia que ela olhava para aquela árvore, mas ainda não, até então não tinha sido despertado o desejo compulsivo, um desejo profundo de comer daquele fruto, até que a serpente já sabia, já estava ali rodeando Eva, já sabia que ela já estava ali, vamos dizer assim, apaixonada por aquela árvore, querendo conhecer, aquela curiosidade de tentar provar daquele fruto proibido, porque a nossa carne, assim, tudo que é proibido, a carne pende para estes desejos. E ali estava Eva. A palavra de Deus diz que o inimigo ele fica ao derredor, espiando, bramando, como o Senhor deu esses dias o Salmo 56, que os inimigos espiavam Davi. Então a serpente fica nos espionando na espreita, observando os nossos comportamentos, observando as nossas palavras, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente, nossas expressões, aquilo que a gente age, aquilo que a gente olha, e está ali preparando, meus irmãos. Está preparando ali uma cilada astuta, como fez na vida de Eva. E Eva observava para esta árvore, é o que dá a entender. Não diz na escritura, mas é o que dá a entender. E a serpente diz que aquela árvore lhe daria poder de ser igual a Deus. E diz o texto que ela viu que aquela árvore era uma árvore prazerosa, uma árvore deleitosa, uma árvore agradável aos seus olhos, porque ele despertou nela este desejo, esta curiosidade. E ela foi cegamente, até tropeçou nas palavras quando ela discutiu ali, conversou com a serpente, ela acrescentou mais alguma coisa ali, nem tocareis. E quando ela comeu do fruto que era proibido por Deus de comer, estava ali aquela árvore no meio do jardim, Deus estava ali testando a sua criação e Deus, na sua onisciência, já sabia que o homem e a mulher iriam transgredir, iriam pecar, iriam ser expulsos do paraíso. Deus já tinha plano, porque Deus é onisciente, de enviar o seu único Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual o apóstolo Paulo está dizendo aqui neste capítulo 15 de aos Coríntios, da ressurreição do Senhor Jesus, que Cristo veio do céu, que Cristo veio como o segundo Adão, não que ele é como Adão, nunca, ele é incomparável, mas ele veio como homem, na forma humana, até na sua conceição, a sua concepção. Ele nasceu no útero de uma mulher, de Maria, virgem.
foi concedido de forma extraordinária, sobrenatural, pelo Espírito de Deus. E ali ele nasceu como uma criança comum, foi crescendo na sua estatura, até a estatura de homem. E aos 30 anos ele se batizou por João Batista no Rio Jordão. Teve 3 anos e meio de ministério. Aos 33 anos, o Senhor Jesus Cristo, nosso amado Salvador, foi para a cruz. E ali ele foi crucificado no Gólgota. Ali ele tomou os nossos pecados, como descreve o profeta Isaías no capítulo 53. Tomou sobre si os nossos pecados. Se fez maldição em nosso lugar. Cristo, que nunca pecou, mas se fez pecado por nós. Deus deu o seu único filho como sacrifício único, derramando o seu sangue no madeiro da cruz. E ao terceiro dia, nosso Senhor ressuscitou. E como diz aqui o apóstolo Paulo neste capítulo, que ele ficou ali ainda 40 dias, apareceu para os discípulos, apareceu para mais de 500, apareceu depois para alguns discípulos, como na praia, e por último ele apareceu para o apóstolo Paulo, a qual lhe deu estas revelações, as suas cartas, 13 epístolas. E vemos, meus irmãos, que ele descreve nesse texto que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Então, tudo que nós fizermos para esta carne é inútil. Embora precisamos se alimentar, trabalhar, pagar as nossas dívidas, mas o que quer dizer a palavra? Tudo que semearmos, que seja coisas que só agradam a carne, como os vícios, é inútil, porque não entra no céu. A carne, ela deseja as coisas deste mundo, como o apóstolo João diz, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida são do mundo. E o inimigo sabe que nós temos desejo pelas coisas deste mundo. O inimigo conhece a natureza humana e ele sempre vai usar dos recursos humanos, como usou na vida de Eva, como usou na vida de Davi, que certa vez não foi para a guerra, estava no palácio. Ele usou uma mulher para derrubar o servo de Deus. Usou o dinheiro, aquilo que estava no coração de Judas. Ele não tinha amor por Cristo como João tinha. Ele não tinha prazer de andar com o Senhor Jesus Cristo como andava Pedro, como andava Tiago, como andavam os discípulos. Judas andava com Jesus por interesse. Ele carregava ali a bolsa de dinheiro, ele era um tesoureiro do Senhor Jesus. Então ele andava com o Senhor Jesus pelo interesse do dinheiro. Achava que talvez ia ganhar alguma coisa, como muitos pregam a palavra de Deus, por dinheiro, não por amor a Cristo. Porque se tivessem amor a Cristo, renunciariam tudo isso, a sua vida de luxo. E vemos aí quantos pregadores aí famosos, conhecidos, meus irmãos, com tanto dinheiro, tem até avião, helicóptero, moram em mansões, trocaram o Senhor Jesus ou nunca conheceram o Senhor Jesus. O seu deleite é o dinheiro, o seu Deus é o dinheiro. O apóstolo Paulo diz que mesmo chorando, são inimigos da cruz de Cristo, porque o Deus deles é o ventre, porque se preocupam apenas com as coisas desta vida. Então o diabo, como ele ofereceu para o Senhor Jesus em Mateus capítulo 4, ofereceu os reinos deste mundo, ofereceu o dinheiro, ofereceu poder, riqueza. O Senhor Jesus renunciou tudo isso, renunciou a sua majestade, a sua glória no céu, se fez servo, se fez homem. Filipenses 2. Estes homens não renunciam nada, só querem aquilo que o inimigo lhes oferece: o dinheiro, o poder, a ostentação, o status. Carne e sangue não herdam o reino de Deus. A palavra de Deus também nos ensina que devemos despojar do velho homem, que se corrompem
com a sua velha natureza, com a natureza adâmica, terrena. Então, por trás de tudo isso, o inimigo sabe que o homem é fácil de corromper uma pessoa. Ou seja, através do poder, através do dinheiro, através do prazer, ele consegue corromper aquele que não tem o seu coração sincero com o Senhor Jesus. Carne e sangue não herdam o reino de Deus. Se semearmos na carne, colheremos corrupção. Se semearmos no Espírito, ceifaremos a vida eterna. São essas palavras que o Senhor pôs no meu coração neste dia, meus irmãos, a respeito da nossa vida em consagrar a nossa vida espiritual ao nosso Deus, porque a vida terrena vai ficar tudo aqui. Nu vim ao mundo e nu voltarei, disse Jó. Perdeu tudo, mas não perdeu seu caráter. Não perdeu a sua fé em Deus. Deus estava provando a Jó. Deu na mão do diabo. E o ladrão, o Senhor Jesus, diz que veio para matar, roubar e destruir. E o inimigo tirou tudo de Jó. Deus permitiu que ele tirasse tudo. Mas não toque na alma do meu servo. Não toque na alma dele. E Jó perdeu tudo. E ainda ficou doente. Cheio de tumores, lepras no seu corpo. Sentia dor nos seus ossos, de dia e de noite. Não dormia. Estava ali sofrendo em cima de uma cama. E diz também a palavra de Deus que Deus afastou os seus amigos e parentes da sua vida. Afastou todo mundo, tirou todo mundo. Jó ficou nos bastidores. Jó ficou no oculto, à sombra, no esconderijo do Altíssimo. Deus havia afofado a sua cama, porque Jó era piedoso. Jó era os olhos do cego. Jó era os braços. Jó era um juiz que fazia boas obras, que fazia a caridade, talvez como Enéas, talvez como Cornélios, fazia boas obras como Cornélio. E chegou no momento em que Jó foi provado, foi testado e passou por um grande sofrimento ali. Um sofrimento de perdas, de dor. E ele perdeu ali os seus filhos, perdeu a sua fama, perdeu o seu dinheiro. Mas Deus estava com ele, porque Deus é o dono da nossa vida, Ele é a nossa vida. Como o salmista Asaf disse, a minha porção é o Senhor, Ele é minha porção. E Jó foi até o fim, foi provado, e depois foi aprovado por Deus. Ele suportou tudo que tinha que passar, meus irmãos. Ele dizia certa vez, eu bem sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E Deus o levantou. O nosso Redentor lhe deu vida novamente. É um profeta que diz que ainda que ele me mate, aliás, foi em Jó mesmo, né? E Jó disse, ainda que ele me mate, nele esperarei. Veja a confiança de Jó, meus irmãos. E Abacuque também dizia, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja pasto nos currais, que o produto da oliveira minta, ou seja, ainda que ele perca tudo, ele dizia que se alegraria no Senhor, porque Deus é o dono da nossa vida e Ele tem a nossa vida escondida em Cristo. Tudo que é da carne vai ficar aqui, tudo que é terreno vai ficar aqui, nada podemos levar desta vida, nada poderemos levar deste mundo, a não ser a nossa consagração a Deus, santificação a Deus, nossa vida com Deus, a confiança nele até o fim, porque a nossa fé será guardada. A nossa fé, ela tem um fim também. A vida eterna é até a vida eterna. A fé é aquela que persevera, aquela que luta, aquela que não esmurece, é aquela que mesmo perdendo, aquela que mesmo adoecendo, a pessoa, o servo de Deus e a serva do Senhor continua batalhando, lutando pela vida, detestando a roupa manchada pelo pecado e continuando a caminhada até o fim. Se tropeçou, se caiu, se levante e comece, recomece novamente.
mas não perca a salvação da tua alma, porque ela tem grande e avultado galardão. As coisas deste mundo é terrena, vão passar, tudo passará, mas a palavra de Deus não passará. Se você se encontra numa situação de perda, de sofrimento, de dor, tenha esperança em Deus, porque haverá uma ressurreição, a ressurreição dos justos. Deus nos dará uma nova vida, um novo corpo, um corpo glorificado, semelhante aos anjos dos céus. Mas é necessário morrer primeiro. Morrer o velho homem, com os velhos hábitos, com as velhas paixões, a velha natureza. Ela tem que ser desfeita para nascer o novo homem. Para que Cristo reine totalmente em nós, temos que despojar do velho homem com as suas concupiscências e revestir de Cristo, revestir da natureza de Cristo, seguir as suas pisadas, o seu exemplo, a sua maneira de viver, enxertar em nossos corações a palavra de Deus, nos encher ricamente da palavra de Cristo, do amor de Deus que nos constrange, para que possamos derramar, dividir este amor de Deus através das nossas boas obras. É isso que Deus requer de todos nós, meus irmãos. É isso que Deus requer de todos nós. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. É um novo mundo, meus irmãos. O reino de Deus não é como este mundo. O apóstolo Paulo diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é poder, é alegria e paz no Espírito Santo de Deus. É o conselho da palavra de Deus que o Senhor pôs no meu coração neste dia. Deus seja sempre louvado. Amém, Senhor Jesus. Ó Santo e poderoso Deus, apresentamos nesta oração cada ouvinte que ouviu a tua palavra, Pai. Ó Deus, dá força para cada um que está fraco na fé. Digo fraco, sou forte. Pai, fortaleça estes corações. Esta pessoa que está sobrecarregada, sem forças, que está carregando um fardo pesado que não aguenta. Ó Deus, vá de encontro a cada vida, Pai. A tua misericórdia, Pai. Como diz o apóstolo Paulo, que trabalhou mais do que os outros, não ele, mas a graça do Senhor nele. A tua graça nos dá força, Pai, para trabalhar. A tua graça nos dá força para evangelizar, para pregar a tua palavra. A tua graça nos dá força para visitar, Senhor. A tua graça nos dá força, Deus, em tudo. Nos capacita, ó Deus. Se não fosse a tua graça enviada através do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, que seríamos de nós, ó Pai querido? Mas é a tua graça, a tua misericórdia, o teu favor imerecido que repousa sobre nós e que nos capacita, que nos fortalece, que nos vivifica e que nos santifica a cada dia. Ó Senhor, vai de encontro a esta pessoa que se encontra atribulada, enlutada, desempregada, sem ter o que comer, sem dinheiro para pagar as suas contas. Esta pessoa que está afundada em dívidas. Ó Deus, tu és o nosso provedor. É aquele que proveu para aquela viúva que ia perder os seus filhos, e o Senhor, através da sua fé e da busca dela através do homem de Deus, o Senhor multiplicou o seu azeite e ela se tornou uma empresária do azeite, pagou as suas dívidas e viveu do resto daquilo que o Senhor lhe deu. Ó Santo e poderoso Deus, vá de encontro à vida desta pessoa, Pai. Prepara, Senhor, aquilo que ela tem necessidade, esta pessoa. Porque Tu és cheio de misericórdia, Pai. É o Senhor que ouve as nossas orações e que envia a provisão, ó Deus. Nós cremos no Senhor, Pai, que fez os céus e a terra, no Deus que manda chuvas, no Deus que faz com que cesse este calor insuportável, onde esta pessoa não está aguentando, ó Deus. Refrigera esta alma, Pai. Refrigera esta alma por Tua graça e misericórdia, Deus. Esta pessoa que não suporta mais este calor, que está afadigada,
está sofrendo, ó Pai, neste lugar, neste hospital, nesta cama, na sua casa, no hospital, que vai passar por cirurgia, que está sofrendo queimaduras, que está sofrendo quimioterapia. Oh, Deus querido, vai de encontro, ó Deus, de misericórdia, na vida de cada um que ouviu esta palavra, da vida de cada um que está ouvindo esta oração, na vida de cada um que não ouviu esta palavra. Intercedo por estas pessoas que estão internadas, que estão presas, injustamente presas. Aquele que cometeu o crime, que o Senhor, meu Pai, tome um caminho, perdoa os seus crimes, os seus pecados. Entra com misericórdia, Pai. Entra com salvação na vida de todos, segundo a tua vontade e o teu querer. Ó Deus querido, vai de encontro, ó Pai, nesta casa onde está atribulada, onde tem guerra. Ó Senhor, é briga todos os dias, Pai. É o coração cheio de ódio, cheio de rancor. Esta pessoa que tem desejo de matar, de se suicidar. Ó Pai, é tão grande ira no seu coração, mas que o Senhor venha entrar com a paz. Entra com a paz, meu Pai, na vida desta pessoa que se encontra desta forma, em guerra. Uma luta interior, o homem lutando contra a alma, contra o espírito, ó Deus. Guerreando entre si, Satanás do lado, atormentando, lançando dardos inflamados, jogando um contra o outro, através das palavras, através das ações. Mas, Deus, nós te rogamos pela tua misericórdia, Pai. Quebra o arco do inimigo e corta a lança. Desfaz, ó Deus, toda a obra do diabo na vida destas pessoas, ó Pai. Desfaz toda obra maligna, ó Deus, nesta casa, Senhor, no meio destas pessoas, ó Deus. Ó Pai, coloca a tua paz, Senhor. Envia teu anjo, Senhor, os teus anjos ao redor destas casas, estas famílias que o Senhor criou, meu Pai, a tua imagem e semelhança. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor Deus poderoso. Pai de encontro, Pai. Envia a tua provisão, a tua paz. Envia teus anjos, ó Deus, deste lar, Pai. Esta pessoa atribulada, Deus, que está sem forças, chegou numa situação como se encontra no fundo do poço, como Jeremias se encontrava e foram jogadas cordas feitas de trapo que o tirou daquele poço. Assim é o Senhor, Pai, que usa dos recursos que o Senhor quiser, como o Senhor Jesus usou da saliva e do pó da terra fez ali o lodo, o barro, e passou nos olhos do cego. O Senhor faz como lhe aprouver, ó Deus. Como aquela mulher que se fez como um cachorrinho, que comia das migalhas que caía da mesa dos seus donos. Grande é a tua fé. Aquele que se faz menor, como o Senhor Jesus se fez menor por um pouco de tempo, ele se fez menor do que os anjos. Aquele que se humilha diante dos pés do Senhor será exaltado. Se Cristo, meus irmãos, se fez menor do que os anjos por um pouco de tempo, no tempo que ele estava como homem na terra, quem somos nós? Se Cristo se fez mortal, se Cristo deixou toda a sua majestade, a sua glória, ó Deus querido, quem somos nós, ó Pai? Nos faça pequenos, ó Deus. Nos faça pequenos para estar nos teus pés como aquela mulher estava, lavou os teus pés com as lágrimas, enxugou com os seus cabelos, ou como aquela mulher, Pai. Aquela mulher, Cira, que estava ali com fluxo de sangue durante 12 anos, e foi na baixeza, nos pés, na orla do Senhor Jesus Cristo, porque não tinha mais o que fazer, já gastava tudo com os médicos, mas tocou na orla das vestes do Senhor Jesus Cristo e estancou aquela hemorragia. Oh, maravilha! Grande foi o seu livramento, ó Pai querido, daquela mulher, ó Pai. Foi estancado aquele sangue, ó Deus querido. Acabou o sofrimento daquela mulher, ó Pai querido. É porque o Senhor é misericordioso e piedoso. Quando nos humilhamos nos teus pés, ó Deus,
Quando derramamos as nossas lágrimas, um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza, ó Deus querido. Por isso diz a tua palavra que carne e sangue não herdam o reino de Deus, porque a carne ela é soberba, a nossa carne é arrogante, a nossa carne pensa no nosso eu, a nossa carne não quer ser subjugada, a nossa carne não quer ser humilhada, a nossa carne precisa ser humilhada como foi Naamã, teve que mergulhar no rio sujo. A carne de Naamã não queria entrar naquela água suja, não queria se rebaixar, não queria se humilhar, mas é quando nos humilhamos diante do Senhor, é quando nos rebaixamos diante de Ti, nos pés do Senhor, que o Senhor nos limpa da lepra, que o Senhor faz uma obra na nossa vida, ó Deus querido. Tira de nós o eu, tira de nós a soberba, tira de nós a carnalidade, ó Deus querido e santo. Tudo aquilo que não provém de ti, ó Deus, tudo aquilo que nos ensoberbece. Tira de nós, ó Pai, o orgulho, tira de nós a vaidade desta vida, ó Deus, nos limpa pela tua palavra, Senhor. Passe, Senhor, com o sabão de lavandeiro, passe com a tua paz, Senhor Deus poderoso. Nos prova na fornalha para nos purificar a cada dia, Senhor, para nos limpar do nosso ego, Senhor, de toda a sujeira, de tudo aquilo que leva nós para o abismo, ó Deus querido e santo. Tira toda a soberba, Pai querido. Tira todo o mal do nosso coração. Tira, Pai, toda essa vaidade, esta inutilidade, ó Deus querido e santo, e ouve as nossas orações, ó Deus querido. Visita esta pessoa, Pai, que estava sem fé, desfalecida, sem forças de continuar a caminhada, talvez por alguma ofensa de alguém, talvez por desprezo de alguém, talvez, Senhor, porque não conseguiu aquilo que almejava, desistiu porque o Senhor estava testando esta pessoa e como ela não recebeu, ela acabou desistindo, abandonou tudo, parou de congregar, começou a olhar para o homem, viu que não conseguiu aquilo que ela desejava e desistiu. Ó Deus querido, esta pessoa que está fraca, como Pedro pediu ao Senhor, me salva. E o Senhor o tomou pela mão e colocou ele no barco. Você está salvo aqui, Pedro. Você está salvo. Confia em mim. Era como se o Senhor Jesus dissesse isso, ó Pai. Confia em mim. Me coloque no centro da tua vida, que eu vou te guiar. As águas profundas não vão te afundar. O vento forte não vai te derrubar. Quando Deus está no centro da nossa vida, é Ele que nos segura, porque um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza, porque os humildes foi aqueles que o Senhor Jesus, o Pai, escolheu, porque foi da vontade do Pai chamar os humildes. Deus resiste o soberbo, mas concede a sua graça aos humildes, aquele que se humilha. Ó Pai querido e santo, abençoa cada ouvinte através desta oração, ó Deus. Receba esta voz de oração, no santo nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho, que é bendito para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Louvado seja Deus. Meus irmãos, fique firme no Senhor Jesus. Não olhe para a esquerda e nem para a direita. Olhe para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Siga a tua caminhada até o fim. Vai até o fim. Sentindo de Deus, acesse os nossos canais de pregação no YouTube e Facebook. Servo de Deus, Cláudio Martins. A Deus, nosso Pai, toda honra, todo louvor e toda glória por Jesus Cristo, nosso amado e eterno Salvador. Que a paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo, o amor do Senhor Jesus e sua palavra permaneça nos nossos corações para a vida eterna. Deus seja sempre louvado. Amém e graças a Deus.